Estamos ao vivo com a maior cobertura dos últimos dias. É o caso que você vê na tela da TV. Atenção, atenção, Uberlândia, toda a nossa região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e também do Pontal. A partir de agora, você vai acompanhar aqui comigo no nosso BG, porque a Polícia Civil desencadeou uma operação nesta manhã para esclarecer o caso do sequestro e a morte e também ocultação do corpo de Euclides de Oliveira. Você lembra desse caso que nós mostramos aqui na tela do nosso Balanço Geral da semana passada? Um caso cercado de muitos mistérios que envolveu flagrante de câmera de segurança desse homem sendo raptado. Pouco tempo depois, informação que chegou de que esse homem estaria em alguma região, em algum local, especificamente aqui em Uberlândia, e a polícia consegue fazer a prisão do primeiro suspeito envolvido nessa cena, que envolveu a apreensão também de veículos envolvidos nesse crime, sobretudo aquele furgão. Vocês lembram do carro Fiorino? O furgão. Hoje, a polícia desencadeou essa operação para tentar esclarecer de uma vez por todas esse caso. Aqui na tela do nosso Balanço Geral, você tem comigo duas imagens ao vivaço na tela do povo. A imagem direto da Polícia Civil. Olha lá, o policial inclusive está tirando foto agora. Isso está acontecendo agora. É, rapaz, coletiva de imprensa. E a nossa câmera já posicionada e você já vê lá, olha lá, que tem muita coisa apreendida, inclusive drogas também. O que droga tem a ver com a operação para esclarecer o caso seu Euclides? Foi a droga encontrada no local. A imagem é ao vivo. Pode crescer a imagem aí. Coloca aí, só lá da polícia. Vamos lá. A imagem é ao vivo. Olha lá, na tela. O policial tá na frente da câmera, não tem problema não. É ao vivo. Olha lá, para você ver que o nosso jornalismo acompanha o passo a passo. Essa droga chegou agora na delegacia, após buscas feitas nesta casa que eu vou mostrar agora com a nossa repórter Paula Moraes, que está ao vivo direto do local onde as buscas continuam. Por lá, a gente já vê movimentação das viaturas da Polícia Civil. A perícia da Polícia Civil já foi acionada. Neste prédio aqui, na região do bairro Jardim Europa, segundo a polícia, está concentrada a operação para tentar desvendar esse caso e possivelmente encontrar o corpo do seu Euclides. É a informação que nós recebemos, mas que isso ainda vai ser confirmado agorinha mesmo pela Polícia Civil, que já está começando essa coletiva de imprensa na conversa com os jornalistas. Agora abre a imagem, só a nossa repórter Paula Moraes. Espera aí, Paula Moraes, só um minutinho, Paula Moraes, só um instante. Parece que a polícia vai começar a falar. Atenção, a polícia já está se preparando para essa coletiva de imprensa que acontece agora. Nós estamos lá direto do Departamento de Polícia de Homicídios aqui de Uberlândia. Vocês já estão vendo aí o doutor Carlos, olha ele lá. Nós temos também aí os outros delegados envolvidos nessa situação, porque a notícia que nós recebemos, Paula também comigo aqui, acompanhando tudo ao vivo, a informação que as diligências feitas hoje, parece que conseguiu identificar outros envolvidos neste caso, nessa trama que entra para a segunda semana já. É um negócio esquisito que a gente está acompanhando aqui com você e claro que nós estamos em cima dessa história. Antes dos delegados começarem a conversar com os jornalistas, deixa eu adiantar o assunto com a Paula Moraes. Ô Paula Moraes, o que é que você está acompanhando aí? Fiquei sabendo que até a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para ajudar nessas buscas, é isso? Bom dia para você, vai lá, só as primeiras informações. Junão, isso mesmo, viu? Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, uma grande mobilização desde as 6 horas da manhã aqui no Jardim Europa. O que nós já conseguimos adiantar é o seguinte, olha, a operação aconteceu justamente neste prédio aqui, ó. Este prédio de cor escura que está atrás. Funcionava no passado uma tapeçaria e teria sido neste local, então, que o senhor Euclides teria sido torturado. A polícia acreditava que o corpo estivesse aqui, mas até agora são 11h34, o corpo ainda não foi localizado. Essas são as primeiras informações, logo mais eu retorno com outros detalhes sobre esta grande mobilização policial aqui no Jardim Europa. Tá falando, coloca o áudio do delegado, vamos lá, delegados nessa operação, coletiva de imprensa agora, solta aí.
a apuração de um homicídio qualificado aqui na cidade de Uberlândia. O Dr. Carlos, titular da Delegacia de Homicídio, vai dar mais explicações e o resultado da operação de hoje, um resultado expressivo, grande quantidade de drogas apreendidas, 3 presos, valores, munições de pistola, munições de fuzis. Então nós vamos, através do Dr. Carlos aqui, repassar todas as informações sobre a operação na data de hoje. Muito bem, vamos lá. Doutor Ricardo, doutor Carlos agora vai falar com a gente. Vocês estão vendo que é uma coletiva de imprensa muito importante. Ele que está à frente dessa investigação. Vamos prestar assunto, o que o doutor vai falar, viu, gente? Vamos lá. Vamos lá. Bom dia a todos. Então, a Polícia Civil de Minas Gerais, através da Delegacia de Homicídios, deflagrou hoje a Operação Veritas Lex, na verdade da lei, né? Operação essa decorrente das investigações do homicídio, sequestro que vitimou o Sr. Euclides de Oliveira no dia 8 de junho, no bairro Tibete. Desde então, os nossos policiais estiveram empenhados aí de forma contínua, né? Já na semana passada, ali pela quinta-feira, a gente já tinha ciência, né, da participação de pelo menos 4 envolvidos. A gente fez a representação policial aí pelos mandados de prisão temporária e também busca e apreensão, mesmo não tendo corpo, né? O judiciário acolheu a nossa pretensão e ainda em decorrência desse trabalho, no sábado a gente conseguiu identificar mais 2 envolvidos e também para onde a vítima foi levada, por um barracão no bairro Jardim Europa. Então a gente aditou a nossa representação, o plantão forense, o judiciário analisou esses pedidos e deferiu integralmente as representações. E hoje, em cumprimento a esses mandados, a gente prendeu 3 envolvidos no sequestro e no homicídio e mais 2 prisões decorrentes do tráfico de drogas. A gente encontrou num dos imóveis no bairro Brasil grande quantidade de maconha, crack, cocaína e um laboratório que era utilizado ali por esses investigados para estar refinando, produzindo e comercializando esse entorpecente. O que a gente sabe sobre o desaparecimento do Sr. Euclides? Desde então, a gente veio muito rapidamente e falou que se tratava de um homicídio, né? Por conta da forma que ocorreu, a gente sabia que não era um sequestro. E o que a gente encontrou como motivação? O Sr. Euclides, ele participava de aulas em escolinhas de futebol e familiares o acusaram de ter molestado um adolescente, uma criança na realidade de 9 anos. Criança essa, né, que é irmã de um dos investigados contra o qual há um mandado de prisão. Esse indivíduo, que é pertencente a uma facção criminosa, ele resolveu fazer o chamado Tribunal do Crime. E com o apoio de mais membros dessa organização criminosa, sequestraram o Sr. Euclides no bairro Tibete e o levaram para um galpão no bairro Jardim Europa, onde ali certamente ocorreu o julgamento, a morte e posterior ocultação de cadáver. O que a gente constatou ali, visualizando imagens de sistema de vídeo monitoramento? Do local onde ele foi arrebatado até o deslocamento no bairro Jardim Europa, mais de 20 quilômetros de distância. Os nossos policiais conseguiram, trabalhando, fazer todo esse trajeto daquela Fiorino, né, que foi utilizada para o transporte da vítima. E ali, com imagens da vizinhança, a gente conseguiu visualizar a movimentação desse pessoal. E a gente percebeu que, em dado momento, eles foram até uma loja de material de construção e adquiriram cimento e areia. Fizeram uma massa no local, a gente acreditava, e diligências ainda estão em andamento no sentido de verificar se o corpo está no local.
mas o certo é que a gente pode afirmar que, infelizmente, o seu Euclides não está mais com vida. Agora a gente trabalha, vamos continuar os trabalhos aí ao longo de 7 dias e vamos dar seguimento aí até que seu corpo seja localizado. Delegado, então existe a suspeita de que o corpo tenha sido concretado? Olha, é uma das hipóteses. Né? A gente começou uma escavação no local com o apoio do Corpo de Bombeiros de Uberlândia. Agora pedimos um apoio novamente ao Corpo de Bombeiros de Uberaba, o 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que com o emprego de cães a gente vai tentar a possível localização do corpo naquele local. Delegado, a confirmação desse caso de abuso contra as crianças ou é só uma denúncia inicialmente? Então, é importante a gente frisar que não existe boletim de ocorrência, não existe nenhuma, não foi levado essa notícia à delegacia, ao Conselho Tutelar, nada. Então, somente familiares teriam acusado sobre Euclides. Não existe nenhuma prova de que este abuso tenha ocorrido. E o mais importante que a gente quer até mencionar é a questão da lei, a verdade da lei, o nome da alteração, né? Veritas Lex, que aqui em Minas Gerais não existe justiça paralela. Quem julga e processa é o Poder Judiciário, o único órgão constitucionalmente estabelecido para realizar julgamentos. E o Ministério Público, o único órgão acusador. Então a gente não vai permitir de forma alguma que facção criminosa tome as rédeas e faça esses julgamentos aqui na cidade. Delegado, também tinha uma versão possível de que ele teria feito uma denúncia em relação ao tráfico na região do Bairro Tibério. Essa hipótese é plausível, é possível? A gente não trabalha com nenhuma outra hipótese a não ser essa. A gente tem certeza que o crime aconteceu pelo que eu estou relatando para vocês. Perfeito. Queria entender com relação aos presos, que a polícia já sabe. O colega está perguntando agora com relação aos presos, que a polícia já sabe com relação à participação deles nesse crime. Então, é o seguinte, esse pessoal já está sendo investigado em 2 outros homicídios aqui na cidade de Uberlândia. Inclusive com a representação policial pela decretação da prisão há um mês atrás, né? E são pessoas ligadas à criminalidade, ao tráfico de drogas, tanto é que, durante o cumprimento das buscas para localizar provas com relação ao homicídio, a gente também sabia que poderia localizar drogas, né? E a gente sabe que eles são envolvidos no comércio de drogas, tanto é que a gente encontrou essa grande quantidade. Aparelhos celulares foram apreendidos, né? Agora a gente vai encaminhar para a perícia técnica para estar colhendo mais informações. 2 mulheres aqui foram presas no tráfico, né? E elas têm relação... 2 mulheres foram presas hoje com relação ao tráfico. Namoradas de 2 envolvidos no homicídio, né? Elas tinham todo o acesso a esse material na residência. Delegado, os presos até então confessam o crime? Não confessam, até porque esse pessoal que é faccionado, participa dessas organizações criminosas, dificilmente eles vão vir aqui falar algo para a polícia. Existe um código de regra entre eles lá, que eles não vão aqui passar informações. Então cabe à Polícia Civil, à Delegacia de Homicídios, o empenho que está sendo feito desde o primeiro dia, na colheita de provas e principalmente na localização do corpo do seu Euclides. Quanto ao primeiro preso, o Fernando preso na segunda-feira da semana passada. O colega está perguntando com relação ao primeiro preso que foi localizado, ele é dono da garagem onde os veículos foram escondidos. Então, o Fernando foi autuado naquele momento embrionário, né, das investigações. A gente localizou o veículo utilizado no arrebatamento e transporte da vítima, né? Naquele momento a gente achou por bem ratificar a prisão em flagrante. Importante que o judiciário também reafirmou, né? Decretou a prisão preventiva dele também. Agora, com todas essas buscas que a gente fez, a gente vai analisar todo o contexto e pode ter certeza, a Polícia Civil ela trabalha com provas, né? E evidências, e quem for o culpado vai ser responsabilizado. Quem não for, não pode ficar tranquilo. Delegado, o corpo não foi encontrado até o momento, né? Existe alguma possibilidade do Euclides ser encontrado vivo ou a polícia descarta essa hipótese? Nenhuma possibilidade.
do Euclides ser encontrado dele, infelizmente. O que faz vocês terem tanta certeza? Eu já tinha até reunido com os familiares e já relatado para eles que a chance dele ser encontrado com vida era zero. É por conta de quem está envolvido no crime, são pessoas dadas ao crime, aos crimes de homicídios, faccionados, a motivação, a gente sabe esse código criminoso que existe entre eles, então nenhuma possibilidade do seu filho ser encontrado com vida. O veículo, né, ele foi apreendido na quinta-feira da semana passada, Fiorino. Foi apreendido na segunda-feira. Na segunda mesmo? À noite? E alguma coisa foi achada lá dentro, algum vestígio? Então, a gente apreendeu alguma vestimenta lá dentro, fizemos o emprego de luminol, mas pelo seu Euclides não ter sido morto dentro do Fiorino, não encontramos nenhuma evidência de sangue humano. Nenhum dos presos confessa, por isso já conseguiu relacionar algum deles ao sequestro especificamente, com a execução especificamente. Eu tenho provas aqui contra esses 5 contra que a gente pediu as prisões, tá, do envolvimento completo e total, tanto no sequestro quanto na execução do seu Euclides. O que o senhor pode falar sobre o galpão localizado hoje no Jardim Europa? Então, esse galpão, inclusive, a gente já vinha monitorando esse local, né, até por conta da investigação de outros homicídios ocorridos nesse ano e com a participação desses autores presos, né, ele era utilizado praticamente para o crime, para guardar veículos utilizados nessa empreitada criminosa, então é dessa organização criminosa. Não é aberto durante o dia, então tem um cordão lá e eles praticam as atividades criminosas lá no seu interior. A polícia, portanto, avança nas investigações com relação ao desaparecimento de Euclides, viu, Júnior? Vocês estão vendo aí, doutor Carlos, falando ao vivo no Balanço Geral, nessa coletiva de imprensa. Ele está dando detalhes e ele foi taxativo em dizer, eu estava até anotando aqui. Ele foi claro em dizer que o senhor Euclides foi vítima do Tribunal do Crime. E quando o cara é vítima do Tribunal do Crime, o que eles fazem? Tentam ocultar esse corpo e vão cometendo um crime atrás do outro. Parece que a doutora Lia Valeste vai falar agora, a doutora também participou da investigação, até mesmo da ratificação de prisão de alguns envolvidos. Vamos ver a doutora falar. Utilizado para execução e para ocultação do corpo, por isso o mandado de busca foi concedido para aquele local. Realizamos diversas ações no interior, juntamente com o Corpo de Bombeiros, escavação em alguns locais, quebramos algumas paredes a fim de verificar, porque realmente existia vestígios lá da utilização de cimento fresco. Existiam umas marcas de que havia sido manipulado cimento lá recentemente, existia pá suja com cimento, vasilhames também sujos. Então, tudo isso leva a crer que realmente aquele local teria sido utilizado. No entanto, até o momento nós não conseguimos localizar o corpo naquele galpão, mas as diligências, as buscas não param. Agora aguardamos o apoio dos cães, do Corpo de Bombeiros e empregaremos também perícia, luminol no local, a fim de que sejam identificadas mais informações que nos levem à localização do corpo, que é esse o nosso próximo objetivo, além da prisão dos demais autores. Sobre o apoio dos policiais, a quantidade de policiais, Quantos? Uns 50, né, Fernando? A coletiva acontece agora, é o Balanço Geral ao vivo, direto da Polícia Civil, esclarecendo a situação do crime cometido contra o Euclides. Vamos ver mais um delegado falando. Vai lá, solta o som. Os policiais aqui da primeira delegacia regional de Uberlândia, cerca de 50 policiais civis, 8 viaturas policiais, para dar cumprimento efetivo dos mandados de busca e apreensão e dos mandados de prisão concedidos pelo Poder Judiciário. Reforço que a Polícia Civil aqui de Uberlândia, ela atua diuturnamente, 24 horas por dia, em prol da defesa da sociedade. Nossas operações, como venho falando e como a gente vem sempre relatando, elas sempre estão cada vez mais ativas em prol do combate ao crime organizado, ao crime violento que ocorre aqui na cidade de Uberlândia. Doutora, acredita ter tido tortura com a vítima? O colega perguntou com relação à tortura, se ele acredita que houve tortura com relação à vítima, o delegado confirma com a cabeça. O que acontece? Esse tipo de julgamento realizado pelo Tribunal do Crime,
dessa organização criminosa aí, oriunda do estado de São Paulo. Vou começar melhor, né? Peraí. Apenas um ajuste ali dos microfones. Ok. Então, esse tipo de julgamento, né, chamado de Tribunal do Crime, realizado por essa organização criminosa, o que ela busca, primeiramente? O arrebatamento dessa vítima, levar ela para um local onde eles tenham o controle da situação e depois buscar a confissão, né? Eles vão ali torturar essa vítima, buscar a confissão e após a confissão dessa vítima, infelizmente, é praticado o homicídio. A coletiva se encerra por aqui, viu, Júnior? É isso aí. A nossa equipe do Balanço Geral, ao vivaço, trazendo mais informações para você. Ô Tassis, o Tassis pode ficar à vontade, pode se aproximar das autoridades, se tiver alguma informação extra importante, você pode já ir alinhando aí com o doutor para a gente voltar a falar direto aí da Polícia Civil. Tá, Tassis, fique à vontade, procura o doutor aí, vai pegando outra informação, porque o nosso Balanço Geral vai além dessa cobertura de coletiva de imprensa para trazer a informação de qualidade para você. Paula Moraes já está pronta aqui, mais rápido que rasteiro também, direto do local onde a polícia falou agora, Paula. Não sei se você estava acompanhando a coletiva de imprensa, conversando ali com os jornalistas. O doutor falou da possibilidade desse corpo estar, sim, nesse local. O corpo do seu Euclides, que inclusive já pediu auxílio do Corpo de Bombeiros lá de Uberaba, de cães farejadores, que tem essa especialidade de encontrar corpos. Tanto é que nós mostramos aqui no nosso Balanço Geral outro dia, na semana passada, das buscas que foram feitas no Jardim Europa, lá no meio da mata, que foi o primeiro local de suspeita da polícia desse corpo ter sido jogado. Agora, qual é a informação que você tem para complementar tudo isso que a polícia disse agora ao vivo aqui no Balanço Geral? As buscas ainda continuam por aí, né? Como é que está sendo esse trabalho? Não, olha, isso mesmo, tá? As informações, então, que foram repassadas de forma oficial por parte do delegado que está à frente deste caso, batem com o que conseguimos apurar aqui no local. O que nós conseguimos ouvir, tanto por parte dos moradores, quanto dos policiais, que a gente em off vai obtendo ali informações para ir juntando, né, as peças deste grande quebra-cabeças. Olha, a operação, então, está ocorrendo desde as 6 horas da manhã, ou seja, logo nas primeiras horas de hoje, de segunda-feira. Olha, os moradores aqui no entorno, no Jardim Europa, então foram despertados por essa grande mobilização policial. Várias viaturas, vários policiais se reuniram aqui para tentar encontrar o corpo. Olha, até o momento, reforço, agora são 11h53. O que a gente tem de concreto, então? O corpo não foi localizado, mas nós temos este detalhe. Ainda há a suspeita de que o corpo do seu Euclides esteja aqui, ó. Neste prédio escuro aqui, a gente está mostrando agora, é um galpão preto. Aqui no passado, Junão, e também o pessoal que está nos acompanhando aqui no Balanço Geral, no passado funcionava uma tapeçaria. Este local, ele tinha sido alugado para uma das pessoas, então, que foi detida aí durante este processo investigativo. A polícia, então, acredita que talvez há possibilidade, há hipótese de que o corpo do seu Euclides esteja aqui ainda. Para tanto, nós temos aqui, ó, vou girar na câmera, a gente vai mostrar o seguinte. Estão vendo 2 viaturas do Corpo de Bombeiros Militar? Vários militares. Paula Moraes está ao vivo mostrando pra gente o local exato onde as buscas continuam. A suspeita, pode deixar a Paula na tela, não tem problema não, tá travando, mas logo volta. Tem a suspeita, viu, Paula Moraes, que o corpo de seu Euclides ainda esteja aí, até mesmo porque as escavações já começaram pela equipe do Corpo de Bombeiros. E há uma informação de bastidor, você vai saber dizer muito melhor do que eu, de que os moradores aí da região perceberam a presença de alguns veículos parecidos com aqueles apreendidos pela Polícia Civil. Como é o caso desse aqui que nós estamos mostrando na tela do nosso Balanço Geral, que é esse furgãozinho aí. Vocês lembram, meu povo?
Lembram que nós mostramos aqui na tela do BG esse furgão apreendido pela Polícia Civil numa operação muito importante durante a prisão do primeiro suspeito desse crime? Pois bem, a informação que a gente tem é que os moradores da região perceberam a movimentação de um carro semelhante. Seria aí o local, Paula Moraes, o primeiro local do esconderijo, do cárcere ou do local da execução do crime, tortura? Conta pra gente, conversando com os moradores da região. Qual é a informação do bastidor da notícia? Junão, olha, o que os moradores me relataram aqui, conversando com eles desde o momento que eu cheguei no local. Que este local, né, este prédio, essa edificação aqui, como eu adiantei, funcionava uma tapeçaria, mas nos últimos tempos não. Já tinha sido alugado, tinha um outro pessoal que estava cuidando então deste prédio. E os moradores me disseram exatamente isso, Júnior. Tinha uma movimentação muito suspeita nesse ambiente, porque eles percebiam o seguinte: tinha sempre um veículo lá dentro, e tinha também um veículo para o lado de fora. E um detalhe importante, o morador me falou o seguinte: um desses veículos tratava-se de um furgão da cor branca. De imediato relacionei com a Fiorino, que foi utilizada no crime, que foi flagrada por câmeras de segurança na última segunda-feira, carregando o seu Euclides. Então todas essas informações acabam chegando justamente em uma linha reta. Uma linha que leva, então, a desvendar este mistério, que a gente está há uma semana batendo nessa tecla, tentando entender se o seu Euclides estava vivo, quem tinha sequestrado ele, por que ele tinha sido sequestrado, o que tinha acontecido com ele. Hoje a gente já tem esses detalhes, tem confirmações, ele morreu e agora o trabalho está concentrado para encontrar o corpo dele. A polícia veio aqui na certeza de que ia encontrar o corpo do seu Euclides. Até agora não foi encontrado. O jornal disse certinho: os militares do Corpo de Bombeiros estão ajudando, já fizeram ali as buscas pelo local, fizeram buscas em caixa d'água, aqui nas edificações, no entorno, só que até agora não foi encontrado. Uma equipe de cães farejadores do Corpo de Bombeiros de Uberaba, uma equipe que é justamente especializada em buscas de corpos. Ela está vindo para cá, esses cães estão vindo para cá. Os militares, então, do Corpo de Bombeiros vão se concentrar nas buscas, porque é isso que a gente está reforçando. A polícia continua acreditando, por mais que até agora o corpo do seu Euclides não tenha sido encontrado, a polícia continua acreditando que sim, que ele foi enterrado aqui. E logo mais a gente vai continuar acompanhando este caso de perto, vai continuar aqui para ver a movimentação tanto policial quanto do Corpo de Bombeiros, para saber se realmente ele foi enterrado aqui e de que forma. Há possibilidade, foi levantada inclusive essa possibilidade durante a coletiva que eu consegui, do pouco que eu consegui acompanhar, é que ele tenha sido concretado, o corpo tenha sido concretado. Eu não pude registrar lá dentro, Junão, não pude filmar lá dentro, não tive essa permissão, mas eu entrei e pude ver que realmente tem uma parte lá, a gente consegui perceber que os bombeiros estavam realmente com enxadas na mão, estavam ali cavando, estavam ali buscando, estão nesse trabalho incansável desde as 6 horas da manhã de hoje, então em busca do corpo do seu Euclides. Várias roupas, inclusive, estavam lá expostas, porque o trabalho investigativo, ele continua e qualquer outra novidade eu te chamo e atualizo para quem está nos acompanhando aqui no Balanço Geral. Isso que a Paula Moraes está falando é muito importante, porque é uma informação essencial. A informação que eu recebi também, Paula, que as características do local é que foi mexido recentemente. Então, se esse local foi mexido recentemente, há sim a hipótese desse corpo estar enterrado lá ou até mesmo concretado. Até mesmo que a equipe do Corpo de Bombeiros está lá fazendo essas buscas. Você já está vendo aí no vídeo o nosso repórter Tassis Duarte agora na tela aqui comigo e ao vivo com o doutor. O doutor Carlos está à frente dessa investigação desde o início, com muita rapidez para elucidar e esclarecer esse caso, uma notícia esperada não só por nós jornalistas, né, para esclarecer esse assunto, mas também pela família. Vamos lá, Tassis. A palavra está com Vossa Excelência
para tentar, de alguma maneira, trazer elementos que podem ir ao encontro que o delegado já falou, mas a informação também que a gente vai tendo acesso aqui. Vamos lá. Primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer com o doutor Tassis. Primeiro que ele já disse, inclusive, aí na coletiva, de que o seu Euclides foi vítima do Tribunal do Crime, né? A gente sabe o que é o Tribunal do Crime, de forma bem superficial. Que Tribunal do Crime é esse? Que facção é essa que veio a Uberlândia para executar o seu Euclides? E também detalhes sobre a motivação, que ele já deixou claro para a gente qual seria a motivação, mas em detalhes agora ao vivo, a gente vai buscar entender o passo a passo, já que o delegado já confirmou para a gente que não teve nenhuma denúncia. Não teve nenhuma denúncia contra o seu Euclides nesses termos, mas não quer dizer que não teve a denúncia, que a situação não necessariamente não aconteceu. Mas vamos lá, tá com você aí, Tassi. Vai esclarecendo pra gente com o delegado ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. Sim, Júnior, eu estou aqui acompanhado do Dr. Carlos Fernandes, delegado de homicídio, para a gente ter mais informações, mais detalhes com relação a esse caso. O Júnior está perguntando lá no estúdio, que tribunal do crime é esse? Como é que esse pessoal, esses criminosos agem, doutor? Então, isso aí é um meio utilizado por essa facção paulista, né? Eles se intitulam membro dessas organizações e a partir de um crime na sociedade que não seria aceito por eles, eles juntam os representantes dessa facção, sequestram a vítima e fazem o julgamento. E aí nesse julgamento é decretada ou não a morte dessa pessoa. Mas com relação ao Euclides, de tudo que a gente apurou, das informações que a gente tem no inquérito policial, a gente concluiu e tem certeza que, infelizmente, ele foi morto. Queria que o senhor retomasse para a gente, especialmente para quem está chegando agora ao programa, qual foi a motivação do crime? Então, o que a gente apurou, né? Na primeira prisão em flagrante que teve na segunda-feira já, né, do indivíduo que estava guardando o veículo utilizado no crime, e depois na coleta ao longo da semana a gente apurou que uma família teria acusado o Euclides de ter molestado uma criança de 9 anos de idade. E um irmão dessa criança, que é faccionado, teria sido o responsável por organizar esse tribunal do crime. Esse assédio foi confirmado? Olha, não existe nenhum boletim de ocorrência, não existe nenhum fato noticiado ao Conselho Tutelar que leve a comprovar a prática desse abuso. Olha, Júnior, ao longo das buscas realizadas hoje, a polícia encontrou toda essa quantidade de droga que está aqui em cima da mesa. Tem crack, cocaína, maconha, uma grande quantidade em dinheiro, munições de pistola e de fuzil, além de celulares. Doutor, como é que foi encontrado todo esse material? Então, durante essa representação policial pelas prisões, a gente representou por cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão. E durante o cumprimento num imóvel que seria desse pessoal que realizou o homicídio do Euclides, durante a incursão e cumprimento de busca, a gente encontrou um laboratório ali refinar e comercializar entorpecente. Olha, o nosso sinal, vocês estão vendo aí que está cortando um pouquinho, mas é questão de tempo para a gente voltar a estabelecer e falar com o doutor, que está trazendo informações importantíssimas ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. Para quem está chegando agora, gente, atenção, nós estamos acompanhando o caso do seu Euclides, aquele senhor que foi sequestrado no bairro Tibéria, aqui em Uberlândia, foi colocado dentro de um carro, depois colocado no furgão. A polícia prendeu o suspeito logo depois, logo em seguida. E aí, hoje, nós somos alertados sobre essa operação da polícia acontecendo no Jardim Holanda, nesse local que você está vendo à direita do vídeo aí. O doutor está falando com o Tassis e a gente vai ter mais informações agora. Vamos acompanhando, filho. Aqui é assim mesmo, é ao vivaço na tela do povo. De um jeito ou de outro, nós vamos esclarecendo para você o que está acontecendo agora. É a polícia ao vivo esclarecendo de forma oficial, dizendo que o seu Euclides foi vítima do Tribunal do Crime. Inclusive vieram bandidos de outras regiões para cá, juntaram com os DK e foram atrás do seu Euclides, o sequestraram, torturaram esse homem e o delegado foi taxativo em dizer, ele está morto. Aí você pode me perguntar, João, como é que o delegado fala que o homem está morto sendo que não tem corpo? Deixa eu te falar uma coisa, a polícia tem outros elementos que talvez não quer divulgar agora ou não vai ser divulgado agora,
Mas se o homem está falando que está morto, pronto e acabou. Isso pode ser uma imagem, isso pode ser uma circunstância de testemunha, pode ser o relato de algum preso. Então, calma lá. A polícia já disse que o seu Euclides está morto, pronto e acabou. Agora é questão de tempo para encontrar o corpo desse homem, tá certo? É o doutor que falou ao vivo aqui. Então, assim, eu não vou também ficar escondendo nada da família. Inclusive, nós estamos à disposição da família aqui ao vivo. As declarações que chegaram são declarações novas. O doutor delegado dizendo que o seu Euclides teria se envolvido numa situação de violência sexual contra o menor. Então a família tem todo o espaço aqui para rechaçar essa informação, contrariada com essa informação ou não. Nós estamos aqui para apurar os fatos. O delegado, inclusive, já adiantou, não teve registro de ocorrência, conselho tutelar, nada disso. Mas a motivação para matar o seu Euclides foi essa, de que ele teria cometido aí um crime de abuso ou violência sexual. Foi o que o delegado falou. E a gente está aqui, inclusive, para ouvir a família também. Como é que a família está absorvendo toda essa informação, que ela é muito nova, gente. Eu fico imaginando aqui, me coloco também no lugar da família, que estava ansiosa para receber uma notícia desse homem ser encontrado vivo, e de repente é surpreendido aqui pelo Balanço Geral, com o delegado ao vivo, dizendo que o homem está morto, só que não achou o corpo ainda, de que o homem foi vítima do Tribunal do Crime, que esse Tribunal do Crime, em retaliação a um comportamento dele, que ele teria cometido, tá? Mas não há registro policial, não há nenhuma informação de fato que isso aconteceu. O delegado deixou isso muito bem claro. E nós estamos à disposição da família, que eu fico imaginando como é que a família está recebendo essa notícia ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. É lamentável a gente ter a confirmação da morte do seu Euclides, apesar de o corpo ainda não ter sido encontrado. Mas é questão de tempo. E se a Polícia Civil está lá e a equipe do Corpo de Bombeiros ainda permanece no local, e a nossa repórter Paula Moraes disse aqui ao vivo que ela entrou lá, falou: Junão, não pude filmar, não pude mostrar, mas eu fui lá, eu vi os bombeiros trabalhando e o local, pelo jeito que tá, olha lá, o bombeiro tá saindo de lá agora, olha lá, o bombeiro tá lá. Estão preservando o local porque o delegado já disse que acionou a equipe lá de Uberaba, são cães farejadores. Esses animais, eles foram treinados para encontrar corpos. E outra coisa, a Paula Moraes está me ouvindo? Ô Paula, um detalhe importante que você contou mais cedo e eu gostaria que você contasse de novo, até mesmo para quem está ligando a TV agora. Essas vestes encontradas aí no local onde possivelmente seu Euclides está enterrado ou concretado, que vestes são essas? E alguma dessas vestes foram encaminhadas à família, encaminhadas à perícia para confirmação? Estão fazendo um comparativo da roupa do dia que ele foi raptado no vídeo. Inclusive, vamos até mostrar o vídeo aqui enquanto você fala. Junão, olha, as vestes, elas permanecem aqui. Então, eu imagino que não tenham sido encaminhadas para a família. O que eu consegui ver? Várias roupas que os policiais fizeram assim, ó. Eles estenderam, então, no chão ali daquele galpão. Com certeza estavam em busca de elementos que pudessem contribuir para esse trabalho investigativo. Mas ainda não consigo determinar para você, Junão, se essas vestes batem as características justamente com as roupas que o senhor, o Euclides, ele estava usando, então, no dia que ele foi levado, que foi na última segunda-feira no bairro Tiberi. Mas eu consegui ver várias roupas, então, que os policiais colocaram, assim, lá no piso e, com certeza, né, todos os elementos que estão neste galpão serão periciados, estão sendo periciados, porque o que é coletado aqui vai determinar muito no inquérito final, no final dessas investigações, para determinar o que aconteceu, inclusive, principalmente, o que aconteceu neste galpão, o que aconteceu aqui dentro. Se o seu Euclides ele foi torturado aqui, se ele de fato, como a polícia até o momento está acreditando, foi enterrado aqui, são vários questionamentos, Junão, que ainda estão sendo feitos. E nós permanecemos aqui justamente para trazer aí o esclarecimento, então, desses fatos, para a gente trazer o que aconteceu. E vamos permanecer aqui, Junão, inclusive até para a chegada desses cães farejadores, para a gente ter um resultado, trazer atualizações para quem está nos acompanhando aqui no Balanço Geral.
Ô Paula, eu acabo de receber uma informação que os cães estão prestes a chegar por aí, viu? A equipe, né? A equipe com os bombeiros que compõe aí esse canil especializado nas buscas por corpos. É um canil que já trabalhou, inclusive, se eu não estiver enganado, podem até me corrigir depois, já trabalhou em outras operações em Belo Horizonte. Recentemente também tiveram participação nas operações lá em Juiz de Fora. Então, assim, é um canil especializado para encontrar corpos. E já tiveram aqui em Uberlândia na semana passada. Nós mostramos aqui as buscas que foram feitas lá no Jardim Holanda, na região de Mata. Passaram o dia inteiro por lá, nada foi encontrado, foram embora. Agora, acionados pela segunda vez pela Polícia Civil para ajudar a esclarecer, porque os indícios lá dentro são claros. O local concretado recentemente, a informação que nós recebemos, essas vestes do comparativo das roupas. Cadê o vídeo? Deixa eu ver se dá pra gente ver. A imagem, gente, é um pouco distante, não tá colorida, mas dá pra gente ver um pouquinho das vestes do seu Euclides, porque ele foi, olha lá, ó, pra você ver, ele ia abordar, seu Euclides tá aqui, ó. Parece que é uma camisa listrada, a impressão que eu tenho é essa, parece. Mas não dá porque o vídeo é muito distante e tudo acontece muito rápido. Olha lá, um pega pelos braços, o outro pelas pernas e eles logo o colocam dentro desse primeiro veículo aqui, que é esse Honda. Aí depois ele é levado para essa Fiorino, que é um furgãozinho, tá vendo lá? Depois daí, meus amigos, moradores viram um carro semelhante nesse galpão que a nossa querida Paula Moraes está mostrando pra gente ao vivo. E aí tem aquele vídeo lá também que mostra o veículo passando por ruas ali da região do bairro, onde houve essa captura, ou seja, onde houve, né? Esse homem foi raptado por esses bandidos faccionados. O delegado foi muito taxativo, olha, são faccionados. O seu Euclides foi vítima do Tribunal do Crime e a motivação do crime seria o envolvimento dele, no caso, seu Euclides, com uma situação de violência sexual contra a menor. Mas isso a polícia ainda não confirma. Você sabe que bandido, Tribunal do Crime, eles usam todo tipo de justificativa possível para tentar amenizar a situação para eles, tá? Então não vamos levar ao pé da letra o que esses criminosos disseram para justificar esse crime. Como é que é, Candim? Certo. Opa. Chega informação nova, meu diretor está me avisando aqui. Presta atenção. Olha a imagem que a gente acaba de receber. Vai vendo? Olha lá, a imagem dos fundos do galpão, gente. Você que está me acompanhando ao vivo no Balanço Geral. Ei, Balanço Geral, não brinca não. Olha a imagem aí, ó, tirada agora. Equipes do Corpo de Bombeiros no local onde possivelmente o corpo do seu Euclides está enterrado, concretado. E essas vestes que você está vendo aí, são vestes em azul, parece que são camisetas, alguma coisa nesse sentido. Não dá pra gente ver muito bem que a foto está um pouco de longe. Mas olha lá, seriam as vestes encontradas no local. Podem ter sido usadas para tortura, podem ser até mesmo dos próprios criminosos, mas tudo que está sendo encontrado lá está virando um elemento que a gente chama na forense, né? Ou seja, na perícia forense da Polícia Civil, isso aqui está virando, chama cadeia de custódia. Todos os elementos encontrados no local do crime viram objeto de investigação e tudo isso é lacrado, tudo isso aqui é armazenado para uma perícia ser feita. Então vocês estão vendo aí, olha lá, olha a situação para você que está acompanhando o nosso Balanço Geral. É a imagem que chega do local onde estaria o corpo do seu Euclides enterrado ou concretado. Agora, o que a gente tem aqui de informação oficial é que a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, começou a escavar o local e até agora, pelo menos a informação que a gente teve é que o corpo não foi encontrado, tá certo? Aí, mas não foi porque o local foi escavado? Vamos ter calma, porque o bombeiro também não vai ficar escavando e qualquer não vai derrubar o prédio inteiro. Então, por isso que os cães farejadores de Uberaba foram acionados para tentar de alguma maneira. Que isso, hein? Chegou mais imagem? Mais imagem, atenção! Imagem exclusiva do Balanço Geral. Chega agora, vai vendo aí comigo. Olha os bombeiros trabalhando no local, gente. Atenção, atenção, os militares ainda estão lá. Estão lá escavando, estão lá procurando, pelo menos é a informação que a gente tem. Será que o corpo do seu Euclides está aí? Tudo indica, vocês estão vendo na imagem, que há uma escada e que
essas escavações estão sendo concentradas perto de uma escada, ou pelo menos no final dela, né? É a informação que nós recebemos. E os militares estão juntando tudo que eles encontram, qualquer tipo de elemento, é camisa, é bermuda, é chinelo, é joia, qualquer elemento ali que possa ajudar na investigação da Polícia Civil. Mas disseram aqui que agora os bombeiros não têm muito o que fazer, senão esperar aí a equipe lá de Uberaba chegar para esses animais, os cães farejadores, auxiliarem nessas buscas. A imagem do Balanço Geral, e só o Balanço Geral mostra para você, é com exclusividade uma das maiores coberturas dos últimos anos aqui na televisão. É um caso que vem se desdobrando desde o dia 8, quando esse homem foi raptado por esses bandidos, por essa quadrilha, por esses faccionados, como a própria Polícia Civil já disse aqui na tela do nosso Balanço Geral. E de lá para cá, são muitas informações que vieram surgindo, a prisão do primeiro suspeito, a localização do veículo. Pouco tempo depois, no sábado agora, segundo a polícia, chega uma nova informação de outros 2 envolvidos. A polícia vai atrás e consegue encontrar o local onde o corpo de seu Euclides estaria enterrado, concretado, meu povo. Que história, hein? Quanto mais mexe, mais fede. É a realidade, gente. É um crime que eu vou falar um negócio pra você, deixa todo mundo assustado. E a família tá sendo pega de surpresa ao vivo no Balanço Geral, a gente trazendo aqui essa notícia. É uma notícia triste. O delegado foi claro e direto. O homem tá morto, pronto e acabou. Agora é questão de tempo pra gente encontrar o corpo dele. Foi vítima do Tribunal do Crime. E o Tribunal do Crime, você sabe que é desse jeito. Quando o chefão manda executar, vai lá e executa, pronto e acabou. Agora, o que está em xeque é a questão da motivação e, segundo o próprio delegado, os envolvidos, porque aquele primeiro lá, que eu trouxe com exclusividade o depoimento dele aqui nessa televisão aqui, não sei se vocês lembram, eu mostrei aqui, não mostrei? O primeiro negou o crime, apesar de não ter assinado. Ele disse para a polícia, mataram ele, mas eu não vou dizer nada porque senão eu vou morrer também. A exemplo é isso que acontece, o cara, não vou ser X9. O primeiro preso falou, só que ele não assinou isso. Só que o delegado, do relatório final para o juiz, ele descreveu isso aí. Falou, doutor juiz, ele não assinou o que ele falou para mim, mas ele disse isso. Ele nega o crime, diz que não tem participação, diz que apenas auxiliou um amigo que pediu um auxílio para esconder o carro, escondeu o carro lá no endereço da casa dele, mas enfim, passou por audiência de custódia e continua preso por envolvimento nesse homicídio do seu Euclides. A polícia disse também aqui, ao vivo no nosso Balanço Geral, sobre as circunstâncias, a dinâmica desse homicídio. Qual seria a dinâmica? Eu vou explicar para você agora. Primeiro, a captura do vídeo que a gente mostrou aqui do flagrante lá, feito por câmera de segurança. Depois, o que eles fizeram? A gente precisa de um local para a gente colocar esse cara em cárcere. Ou pelo menos manter esse cara num local até a coisa abaixar, a poeira abaixar, para a gente não ficar no quente e não sermos descobertos. Primeiro, o que fizeram? Pegaram esse homem lá no bairro Tibério, levaram ele para esse galpão. Galpão que, segundo os moradores da região, já estava um comportamento estranho, esquisito. Um entra e sai de carro e o fogãozinho, o Fiorino, foi visto aqui, segundo os moradores. E lá dentro, eles mantiveram o seu Euclides. Por quanto tempo vivo, Junão? Não sei. Apenas a perícia vai poder apurar pra gente, ou se um deles abrir o bico e contar tudo o que aconteceu aqui dentro. Mas provavelmente esse homem foi torturado, porque o Tribunal do Crime é assim. Eles têm uma lei paralela, que o Estado chama de Estado Paralelo. O que é o Estado Paralelo? É quando os criminosos, os faccionados, eles têm regra própria. O Estado Paralelo é um inferno no Brasil que o nosso sistema de segurança pública está tentando combater. Eles têm regra própria, tem uma lei própria. E nessa lei própria, quando o comando manda, quando o chefe manda para o lugar, vamos interrogá-lo, apenas para ato de confirmação. Mas como é que o cara não vai confirmar se está sendo torturado? Como é que não confirma, meu filho? Aí fica difícil, mas é assim que a lei da bandidagem funciona. Muito bem, esse homem possivelmente foi muito torturado antes de morrer e depois de morto foi concretado nesse local. Pelo menos é a suspeita da polícia.
E a gente está em cima desse caso. Vocês estão acompanhando aí comigo, olha lá, a imagem aqui na tela do nosso Balanço Geral. Vamos encher de novo, que essa imagem ela é exclusiva. Essa imagem chegou agora aqui no nosso jornalismo, para quem está nos acompanhando ao vivaço na tela do nosso BG. Ei, Balanço Geral, o treino é fácil não, inclusive estamos em comunicação com a família, tá, gente? Estamos à disposição, eu sei que a informação é muito nova, ela é chocante. Primeiro, pela confirmação da morte do seu Euclides, apesar da família não quer acreditar. A família não quer acreditar e eu não vou tirar o direito de ninguém de acreditar ou não de qualquer coisa. A família tem todo o direito e tem o direito, sim, desse crime ser esclarecido da melhor maneira possível, né? Mas o delegado já disse que o homem morreu. Segundo, essa informação de que ele foi vítima do tribunal do crime porque teria tido um comportamento de violência sexual. Logo, o seu Euclides, né, que segundo a própria família já deu entrevista dizendo que ele era um homem tranquilo, um homem bem quisto por todos. Então, a gente até está querendo conversar com a família para saber como é que eles estão recebendo essa notícia da polícia. O delegado falou que é ao vivo. É triste, é trágico, mas a gente está aqui à disposição da família até mesmo para dar o seu depoimento, falar mais sobre essa situação e como é que eles estão recebendo essa notícia agora, ao vivo, aqui pelo nosso Balanço Geral. Tá certo? Paula Moraes está ao vivo comigo ainda, consegue me ouvir? Como é que está a situação por aí, Paula? A Polícia Militar, aliás, a equipe de Uberaba, do Corpo de Bombeiros Militar, está prestes a chegar por aí. Chegou alguma viatura nova, alguma nova movimentação? Como é que está essa situação, Paula? Vai lá que o povo está assistindo o nosso BG e quer saber de tudo. E aqui nós vamos contar, não vamos esconder nada. Jornal, olha o que a gente conseguiu observar de momento, né? Uma viatura chegou desde nossa primeira entrada ao vivo aqui no Balanço Geral. Essa viatura da Polícia Civil chegou, mas esse investigador, ele já estava aqui desde as primeiras horas da manhã. A gente conseguiu perceber, inclusive, que ele já estava aqui anteriormente. Agora, quanto ao Corpo de Bombeiros Militar, permanecemos aqui no local, aguardando, então, a chegada dessa equipe, que é composta por bombeiros e é também composta por cães farejadores, reforçando, né? Isso porque a polícia permanece acreditando que o seu Euclides tenha sido enterrado justamente neste galpão aqui no Jardim Europa. Há pouco, uma equipe do Corpo de Bombeiros, que era essa equipe que estava aí desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, ela se retirou. A gente conseguiu, inclusive, ver o seguinte, né? Eles estavam saindo daqui justamente com ferramentas que são utilizadas para escavações, o que nos leva justamente a acreditar que essa hipótese de que ele esteja enterrado aqui, o seu Euclides, o corpo esteja enterrado aqui, que as buscas estão concentradas neste local, realmente se concretizam. A movimentação ainda é tímida, nós vamos permanecer por aqui. Qualquer outra novidade, Junão, eu trago as informações ao vivo no Balanço Geral. Perfeitamente. Paula Moraes, não me deixa para trás, tá? Vai acompanhando tudo de perto aí. Se os homens do bombeiro lá de Uberaba chegar com os cachorros, você grita aqui, que a gente mostra tudo ao vivo, porque tudo pode depender. Esse caso pode ser esclarecido ao vivo aqui no Balanço Geral. Que esses cachorrinhos não é fácil não, rapaz. Quando eles chegam, começa a farejar, eles encontram o local exato, se é que esse corpo está aí. Mas a polícia acredita que sim e não acionaram a equipe com os bombeiros à toa. Não acionaram à toa. Vamos esperar. Eu vou para o intervalo comercial com essa imagem que só o Balanço Geral mostra, o local de dentro, olha lá, do momento em que a equipe do Corpo de Bombeiros cessa as buscas por ali, porque a informação de que o corpo estaria perto dessa escada, a escavação foi feita, mas eles querem ter a exatidão do local, senão vai ter que desconcretar tudo, derrubar o prédio para achar o homem lá. Vamos esperar, meu povo. Eu vou pro intervalo, na sequência eu tô de volta ao vivo no nosso Balanço Geral. É ao vivaço com a informação, com a maior cobertura regional desse caso, que chama a atenção na televisão. Não me abandona não, volto já já.